do país, como que essa máquina vai funcionar. Então, a gente tem que pensar menos em eleição aqui no país e pensar mais em desenvolvimento, sabe? Isso que é muito importante. Senador, o Plano Brasileiro, em debate, ele prevê a compra de um supercomputador de alta performance, né? Qual que é a importância de uma ferramenta dessas para o país desenvolver soluções próprias de inteligência artificial? Os supercomputadores, eles têm aliás, a inteligência artificial, ela é baseada em supercomputadores, né? É associado a bancos de dados enormes. Então, eles têm vamos dizer assim, uma capacidade, uma necessidade muito grande para o desenvolvimento da inteligência artificial no país. Eles também trabalham no desenvolvimento de ideias e nos testes de ideias de novos conceitos de inteligência artificial. Cada algoritmo desse, obviamente, antes de ser colocado em prática, ele é muito testado, né, dentro de supercomputadores. Primeiro, para se ver se aquilo lá realmente tem estabilidade, se aquele sistema não vai ficar alucinando, tendo informações incorretas. Mas um ponto que geralmente é esquecido e é preciso prestar muita atenção é na qualidade dos bancos de dados. Porque esses dados são, no final das contas, aquilo que vai dar o treinamento daquele algoritmo de inteligência artificial e também, ao longo da operação, né, ele vai sendo realimentado de forma que ela vá aprendendo cada vez mais e tendo novas possibilidades. Então, você tem que tomar cuidado na montagem inicial do banco de dados para que ele não seja parcial. E quando eu falo parcial, na língua portuguesa, ele tem a interpretação correta, parcial, tanto no sentido de não ser completo, quanto parcial no sentido de ser tendencioso com alguma coisa. Então, ela não pode ser parcial, tem que ser extremamente completo e imparcial. Ótimo. Agora, além disso, você tem que ter todo um sistema de coleta adequada de dados, utilização de dados. E aí onde que o desenvolvimento desses dados no Brasil são importantes. Imagina se você vai tratar com essa inteligência artificial de alguma área, na área da medicina. O brasileiro, né, nós temos as nossas próprias características, doenças endêmicas, por exemplo, e certas fragilidades e fortitudes são diferentes de outros países. Por exemplo, a Finlândia, que está lá no lado frio de lá, nós somos um país diferente, as pessoas são diferentes. Então, se você tentar utilizar uma inteligência artificial para resolver problemas médicos, utilizando banco de dados de pessoas da Finlândia, certamente não vai dar certo aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter esses dados específicos para o nosso país. E esse é um trabalho que tem que ser feito de uma forma muito estruturada e de uma forma constante, né? Com uma certa consistência, uma enorme consistência o tempo todo. Tem também uma questão de soberania e segurança nacional relacionada? Também. E isso, de certa forma, a inteligência artificial ela transpassa as fronteiras. E junto com ela vem um problema grande que chama segurança cibernética, né, ultrapassa as fronteiras. E a segurança nacional ela sempre vai estar em foco. E aí, não só na utilização da inteligência artificial, mas também e principalmente com a segurança cibernética dessas utilizações. E isso vai em vários níveis, né, que a gente não dá para separar completamente três assuntos aqui: inteligência artificial, segurança cibernética e proteção de dados. São três coisas que trabalham em conjunto. E funciona isso a nível de indivíduo, né? Com fraudes, etc., que afetam a nossa conta bancária, os seus dados sendo vazados para alguma coisa, ou dados médicos, etc. Afeta instituições como empresas, bancos, que podem perder muito dinheiro, podem perder risco à imagem, etc. Um ransomware, o que é isso aí? É um ataque cibernético para pedir um resgate para destravar o sistema. Isso pode afetar muitas empresas, etc. Sistemas do governo, imagina, de repente a gente está com um sistema travado aqui do, sei lá, o GovBR, ou os dados vão vazar do GovBR, e afetam os sistemas críticos do país. Aí vem a segurança nacional como um todo, sistemas de energia elétrica, comunicações, água, uma série, a parte militar. Tudo isso aí pode, em vários níveis, ser afetado pela segurança cibernética, né, ou pela falta de segurança cibernética, mas também com a utilização de inteligência artificial. Tanto a utilização normal, e que você pode colocar em risco de uma forma indevida dados colocados para a inteligência artificial, mas também a utilização da inteligência artificial pelos atacantes. E esses atacantes
você pode pensar desde um garoto que está curioso, sei lá, no porão da casa dele ali, tentando hackear alguma coisa, né, que é o menos, não é que eu estou incentivando isso, mas é o menos problemático, né, que a gente consegue pegar muito mais rápido, até um governo, por exemplo, como a Coreia do Norte, que pode fazer um ataque num sistema de criptomoedas, dando um prejuízo de 1,6 bilhão de dólares aí num sistema como esse, ou o ataque a uns sistemas de críticos de um outro país, como a Ucrânia foi atacada. Sistema de energia, né? Aliás, foi o primeiro ataque que a gente registrou em segurança cibernética, foi completamente estudado numa instalação elétrica na Ucrânia em 2016, que parou a energia elétrica para mais de 200 mil pessoas, né, residências, na verdade, lá na Ucrânia. A inteligência artificial é uma grande consumidora de energia elétrica. Estima-se que em pouco tempo ela vai consumir cerca de 4% de toda a energia do mundo. Como que o Brasil pode se posicionar em relação a isso? Olha, o Brasil tem uma vantagem muito grande com relação a isso, porque o nosso grid, a nossa produção de energia renovável, nós temos uma vantagem gigantesca com relação aos outros países, né? Então, o senhor falou do supercomputador, falou dos data centers, né? Tudo isso consome muita energia. Consome. Veja bem, o país tem mais de 90% da nossa energia renovável, enquanto os outros países têm 90% não renovável. Essa possibilidade nos dá uma vantagem competitiva muito grande para atrair não só centros, banco de dados aqui para o Brasil, mas também o desenvolvimento de inteligência artificial e aqui no país, a utilização, seja por desenvolvimento próprio ou por parcerias que a gente pode fazer aqui no Brasil. Mas também tem outra coisa. Veja bem, nós estamos falando de um consumo alto de energia para a inteligência artificial no modelo tecnológico atual da inteligência artificial. Você tem um supercomputador muito grande, conectado com sistemas de bancos de dados que consomem bastante energia, e nós conectamos no sistema através de um network, através de internet e assim por diante. Imagina o seguinte, já existe alguma tentativa de modelos dessa forma, que o pessoal chama de federated learning, em que você não transmite os dados, você fica com os dados no seu celular, por exemplo, e você tem como fosse uma semente de inteligência artificial que vai trabalhar com os seus dados no seu dispositivo, em vez de você transmitir, o que reduz os riscos de perda de dados, ou de perda de privacidade, etc. Agora imagina isso aí ao extremo em que você não precisa mais conectar com um supercomputador para isso, que você pode ter toda a sua inteligência artificial contida no seu dispositivo. Esse é o futuro que eu vejo da inteligência artificial. Com isso, pensa no nosso cérebro, né? Lá no começo, a inteligência artificial ela foi pensada como algo, tanto que tem esse nome por causa disso, pensado como algo que podia simular o nosso cérebro, copiar o nosso cérebro. Nunca foi conseguido e eu acho que vai demorar muito tempo para que isso seja possível, por muitas características. Mas o nosso cérebro, nós não somos conectados por uma memória, né, que você tem que conectar a memória para ela. Está tudo aqui dentro. Tanto o raciocínio, a memória está toda contida aqui dentro. Nós consumimos, o nosso cérebro consome uma energia grande em relação ao nosso corpo, mas está tudo aqui dentro. Imagine isso aí sendo possível na inteligência artificial, com tudo contido em uma máquina, que você não precisa desses grandes consumos, mas os pequenos, um celular, por exemplo, pode ser uma inteligência artificial. O sistema de aprendizado vai ser diferente, né? É como se você tivesse uma criança que você vai ter que ensinar e conectá-lo, né, com vários sistemas de dados para que ele possa reconhecer, assim como uma pessoa reconhece uma cadeira diferente de alguma coisa, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida. E ela pode aprender numa velocidade muito rápida, mas sem esses sistemas macro gigantescos que consomem tanta energia. Então, vamos pensar, vamos ver isso aí num futuro aí próximo, talvez essa seja uma das soluções interessantes. E o segredo de tudo isso está no desenvolvimento de memória dinâmica, vamos chamar assim. Muito obrigada pela entrevista, senador.